Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Bom, sexta-feira, amanhã tem Botafogo e Corinthians no estádio Newton Santos, então vamos matar a saudade, né, de ver o Botafogo no estádio Newton Santos. Tomara que com uma vitória do Botafogo, né, no último jogo no estádio Newton Santos, a gente saiu de lá chateado porque o Botafogo pressionou o Vitória, mas não conseguiu vencer. Empatamos por 0-0. Mas fora de casa, pelo menos o Botafogo, com o David Ancelotti, venceu o Vasco, venceu o Sport. Então precisa agora o David Ancelotti vencer dentro do estádio Newton Santos, no tapetinho. O Botafogo fez o treino hoje de preparação no estádio Newton Santos e teve apresentação oficial hoje do Danilo, novo volante do Botafogo, lá no estádio Newton Santos. O Medeiros estava presente, né? Estive por lá, né, para fazer a pergunta para o Danilo, né? Perguntei para ele sobre a questão da lesão que ele teve no Nottingham Forest, como que foi o lado humano do jogador, né? Aquele período que ele passou ali com a família, né? Como é que foi aquele período. Eu estava assistindo esse jogo, cara. Ele nem sonhava de ver o Danilo no Botafogo, né? Eu estava assistindo esse jogo da Premier League e foi um lance muito feio. Ele teve uma fratura no tornozelo no ano passado, mas graças a Deus está tudo bem com ele, se recuperou, está 100%. E ele chega ao Botafogo com ambição de seleção brasileira. E eu perguntei sobre isso também com ele, né? Um dos motivos que fizeram ele vir para o Botafogo, voltar para o Brasil, é pensando em seleção brasileira. E você está no Botafogo hoje com o David Ancelotti, que é o filho do homem, que é o filho do Carlo Ancelotti, né? Você está no Botafogo hoje disputando o título brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Botafogo com muito investimento, né? É sempre um atrativo a mais para um jogador que quer voltar à seleção brasileira. E esse foi um dos motivos que fez o Danilo se interessar pelo projeto do Botafogo. Então, tem uma situação do Danilo, né, que o Botafogo está fazendo com ele um recondicionamento físico, como se fosse uma mini pré-temporada com ele. Ele estava 2 semanas na Bahia, treinando com personal trainer, né, mas não é a mesma coisa, né? Então ele não está 100% ainda, por isso o Danilo não vai jogar contra o Corinthians neste sábado. Vai continuar o trabalho aí de recondicionamento para estar 100%, para estar apto para os jogos de agosto. Lembrando que em agosto nós teremos 8 jogos do Botafogo durante o mês de agosto. Vai ser um mês muito cheio, com jogos de Campeonato Brasileiro, jogos de Libertadores contra a LDU, jogos de Copa do Brasil contra o Bragantino. 8 jogos no mês de agosto. Então, para pegar essa batida do mês de agosto, o Danilo precisa estar 100%, e eu concordo com o Botafogo. Não adianta queimar etapas. Tem que condicionar ele, tem que colocar ele muito bem preparado para que ele consiga segurar o rojão aí desse mês que vem, que vai ser um mês muito importante para as ambições do Botafogo nessa temporada 2025. Beleza? Então a gente aguarda, né, o Danilo ficar 100% para estrear com a camisa do Botafogo. Lembrando que o Marlon Freitas está suspenso para essa partida, tá? Então, com o Danilo fora e o Marlon Freitas suspenso, provavelmente teremos uma dupla de volantes amanhã, Alan e Newton, beleza? Essa deve ser a dupla de volantes do Botafogo. O Alan, que se recuperou de uma dor que ele estava sentindo no pé, e o Newton já tinha sido titular contra o Sport na vitória do Botafogo lá na Ilha do Retiro. Então, beleza? A gente deve ter essa dupla de volantes amanhã. Confio muito nessa dupla de volantes. Acho o Alan bom jogador. O Newton, já falei, vou repetir aqui, não acho o Newton ruim. Acho que muita gente critica o Newton injustamente, na minha opinião. Acho que o Newton, é claro, se a gente for colocar o Newton na mesma prateleira que o Marlon Freitas, que o Danilo, é injusto, não dá. Mas o Newton está longe de ser um jogador ruim. É um ótimo jogador para compor elenco, na minha opinião, tá? E é isso, vamos ver o que vai dar amanhã contra o Corinthians que deve vir com o time misto, tá? Se vocês pegarem a escalação do Dorival Júnior que ele treinou hoje, o Corinthians vem com o time quase reserva, o Garro não vai jogar, tá? O Martínez também não vai jogar, o Corinthians vem com o time todo diferente para esse jogo de amanhã, então uma boa oportunidade para o Botafogo vencer essa partida. Pulando um pouquinho de assunto, vamos falar de um outro assunto aqui com vocês, que é o seguinte.
A gente trouxe ontem a notícia do Taremi, né, do iraniano centroavante, que eu gosto demais, acho um grande jogador. Hoje, fazendo as apurações lá no estádio Newton Santos, essa notícia já saiu no Globoesporte.com, já saiu no Jornal Globo e eu vou trazer um pouquinho também do que eu apurei por lá. O Botafogo recebeu, através de intermediários, né, um oferecimento, digamos assim, né? O Taremi foi oferecido ao Botafogo. O Botafogo consultou os valores do Taremi, né? Só que o Taremi hoje ganha em torno de 2,5 milhões de reais por mês, se a gente for converter o valor do euro para o real, que é a nossa moeda. E esse valor está totalmente fora da realidade do Botafogo. E o jogador não está disponível para poder reduzir esse valor, né? Além disso, ele tem interesse do Besiktas da Turquia e de 2 clubes da Inglaterra. Por isso, o Botafogo realmente recuou na negociação. O Botafogo não vai entrar nessa briga, porque sabe que é um valor muito fora da realidade para o Botafogo. Então, o Botafogo já está buscando alternativas ao Taremi, ou seja, não será jogador do Botafogo o iraniano Taremi, e o Botafogo vai em busca de um outro centroavante para disputar a posição com o nosso querido Arthur Cabral. Mastriani está no elenco, o Kaique, jovem jogador da base, o David Ancelotti gosta muito dele, deve começar a receber chances também, ali entre os relacionados, né? Um jogador jovem da base, tem que ter calma com ele, mas é um jogador que o David gostou bastante, e o Botafogo está querendo mais um centroavante mais experiente para repor a saída do Juan Cruz, que foi para os Estados Unidos. Então, provavelmente a gente deve ter nos próximos dias mais novidades, mais assuntos sobre um centroavante. Beleza? Situação do Danilo Barbosa. Passar a situação do Danilo Barbosa para vocês. O jogador que não tem empresário, é ele que decide, né, a vida dele, o Danilo Barbosa, ainda não se decidiu, meu amigo. Não bateu o martelo sobre onde ele quer ir. Se ele vai para a Arábia realmente, igual a última notícia foi que ele tinha decidido pela Arábia, não decidiu ainda, não bateu o martelo. Está nas mãos deles decidir se ele vai para a Arábia realmente, se ele vai para o Fortaleza, se ele vai para o Atlético Mineiro. Fato é que ele tem essas opções e não decidiu ainda, ok? Enquanto isso, ele está fora dos relacionados, o Botafogo está deixando ele decidir a vida dele, né? Ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano. Se ele decidir até ficar aqui no Botafogo e cumprir o contrato dele até o final do ano, capaz até de mais para frente ele voltar a ser relacionado pelo Botafogo e ficar até o final do ano. Fato é que o Botafogo já comunicou ele que não vai renovar contrato com ele, liberou ele para ele acertar com outros clubes. Ele tem essas opções para ele poder escolher, mas até agora não escolheu nenhuma dessas opções. Vamos aguardar para a gente ver o que o Danilo Barbosa vai escolher. Por enquanto, repetindo, fora dos relacionados até ele decidir o que ele vai fazer da vida dele, da carreira dele, o Danilo Barbosa. Beleza? E sobre o ponta direita, Medeiros? Caramba, eu vi que você soltou uma notícia lá no Twitter e no Instagram, fiquei preocupado. Fala do ponta direita, que história é essa do ponta direita? Pelo tweet lá que você falou, não vem mais, que história é essa? Bom, conversei com algumas pessoas hoje. E qual é o pensamento, tá? Não é que não vem mais ponta direita. A gente precisa trabalhar com a realidade. O Botafogo hoje, ele tem como pontas. E aí, quando eu falo como pontas, são jogadores para a esquerda e para a direita. O Botafogo tem hoje jogadores que jogam pela ponta direita. O Arthur, o Jordan Barreira, apesar dele ter dito na coletiva que ele joga pelo lado esquerdo, que a sua preferência é o lado esquerdo, ele também joga pela direita. Se a gente for pegar o mapa de calor do Jordan Barreira, ele faz a ponta direita também. E o Matheus Martins também faz a ponta direita. Então, esses 3 jogadores fazem essa posição. Na ponta esquerda, tem o Montoro, Santi Rodrigues e o Nathan Fernandes. E o Nathan Fernandes, se tiver que botar também na direita, também faz. Mas o Nathan Fernandes, a gente sabe que na ponta esquerda é onde ele rende melhor. Então, a gente tem 3 jogadores para uma ponta, 3 jogadores para uma outra ponta. O entendimento do Botafogo é que tem uma quantidade boa de pontas. Se aparecer alguma oportunidade de mercado, algum jogador que o Botafogo viu que está disponível, o Botafogo foi lá, consultou
e as coisas aconteceram ali nos números, igual o Taremi. Taremi apareceu, foi oferecido, o Botafogo consultou, não deu certo por conta do salário muito alto. Mas se tivesse com salário ok, o Botafogo teria contratado o Taremi. A mesma coisa se aplica ao ponta-direita. Se aparecer algum ponta-direita disponível no mercado, o Botafogo estiver dentro da realidade do Botafogo, o Botafogo vai tentar contratar. Mas o Botafogo entende que tem uma boa quantidade de pontas dentro do seu elenco hoje. Ok? Essa foi a notícia que eu passei para vocês no Instagram, no Twitter. Para ficar claro aqui a minha apuração, a minha conversa que eu tive hoje. Beleza? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e ver o que o Botafogo vai fazer. Zagueiro, esse sim o Botafogo entende que está precisando. Precisa de um reserva para o Caio Fernando, Caio Pantaleão. E o Botafogo tem reunião na segunda-feira com o Dantas, do Novo Horizontino, para tentar selar a contratação desse jogador. Aí sim o Botafogo entende que está faltando no elenco uma peça, porque na esquerda tem o Barbosa e o David Ricardo, na direita só tem o Caio Fernando. Aí sim existe esse entendimento de que falta um ali, ok? Mesma coisa para centroavante. Saiu o Juan Cruz, o Botafogo acha que falta mais um centroavante, já que saiu o Juan Cruz. Então o Botafogo entende que falta uma peça para o centroavante. Volante, se o Danilo Barbosa bater o martelo e sair do clube, o Botafogo também vai atrás de mais um volante para repor a saída do Danilo Barbosa, porque saiu um jogador da posição. Beleza, Medeiros? Repete então para mim. E o ponta? O ponta, o Botafogo entende que tem 3 jogadores para a direita e 3 jogadores para a esquerda. Se aparecer uma oportunidade de mercado, o Botafogo vai pegar. Se não aparecer, o Botafogo não está em desespero para essa posição. Ok? Podemos discordar, é normal, tem muita gente discordando disso, principalmente lá no Twitter. Estou vendo muita gente aborrecida com essa notícia, né, que o Botafogo deveria trazer um ponta-direita, que o Botafogo está escasso naquela posição, não sei o que, está faltando gente naquela posição. Muita gente discordando, mas o pensamento hoje que existe, pelo que eu conversei, é esse, tá? Hoje, dia 25 de julho de 2025. É o que a gente tem para trazer hoje aqui. Se mudar alguma coisa, a gente traz atualizações para vocês aqui no canal do Medeiros. Beleza? Combinado? Então é isso, gente. Bom final de sexta-feira para vocês. Amanhã tem jogo do Botafogo. Fique ligadinho aqui no canal do Medeiros, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre Botafogo e Corinthians. Todas as informações desse jogão de bola neste sábado no estádio Newton Santos. Um abraço. Até a próxima. Valeu.